Amém, glória a Deus. Para nós é motivo de alegria estarmos abrindo o Face nesta sexta-feira às 3h pouco da tarde, dia 18. Eu abri o Face de manhã, mas foi rápido, depois eu fechei, né? E eu conversei com uma amiga virtual aqui. E quando eu abri o Face, dei de cara com o que ela escreveu, fiz alguns comentários sobre a traição, né? Sobre a traição. Sobre a traição o que é traição? Traição é uma deslealdade, né? Uma desonestidade. Traição é um desrespeito mesmo. Vejo que a traição é um desrespeito com o seu. Nós estávamos falando de casais. Estávamos falando de uma traição de casal que parece que o marido pegou a esposa traindo ele. E aí ele começou a falar mal dela aqui no Facebook. E teve uma colega que não gostou, acha que isso é uma porcaria, uma merda, etc. Eu fiz o meu comentário, eu dei meu comentário sobre isso aí. Tá, a gente fala muito. E se fosse eu? No caso, eu sempre me coloco no lugar do outro. E se fosse eu que fosse traída? E aí, qual seria a minha... Foi a pergunta que eu fiz para a minha amiga. Conversando com ela, vendo o comentário dela, eu disse, se fosse eu, se fosse tu, qual seria a nossa reação? A gente faz um juramento, a gente conhece uma pessoa, a gente projeta aquela pessoa pra gente, a gente casa, faz um juramento de fé diante de um pleito, diante de um juiz, diante de testemunha, assina os papéis, requer daquela mulher, daquele homem, respeito, requer daquele homem, daquela mulher que teve um compromisso, que se comprometeu, está envolvido com aquela pessoa. Casamento é uma coisa muito séria, não é brincadeira. Casamento é uma coisa, é uma instituição, casamento é uma coisa sagrada. Casamento foi Deus que instituiu, então é muito sério, não é uma brincadeira. Requer fidelidade de ambas as partes, requer respeito, fidelidade, temor a Deus, em primeiro lugar, e você é comprometida com aquela pessoa. Você tem a consciência que você tem um compromisso que você assinou e que agora você vai viver para aquela pessoa, você vai ir, aquela pessoa vai ter que lhe respeitar e vice-versa. Quando acontece uma traição, faltou o quê? Faltou honestidade, franqueza, faltou sinceridade, né? Faltou muitas coisas quando acontece uma traição. Faltou sinceridade. Hoje as pessoas procuram nas outras pessoas sinceridade. Principalmente um homem, uma mulher procura princípios numa mulher. Eu vou casar com aquela mulher, eu vou casar com aquele homem porque ela é uma pessoa que é uma pessoa sincera, uma pessoa franca, uma pessoa honesta, uma pessoa honesta, honestidade são virtudes, são trabalhador, são virtudes que a pessoa procura na outra. E quando ela acha um monte de qualidades que vem dentro da pessoa, ela é uma bagagem que ela traz, que quando ela chega, não. Além do amor, daquela paixão, daquele encantamento, existe todo um sentimento, as ideias, os sentimentos, há uma combinação. Mas eu creio, tanto para o homem como para a mulher, eles exigem, eles querem a fidelidade, tanto para Deus também. Deus quer que a mulher seja fiel ao seu marido e o marido respeite a mulher, seguindo aqui as regras, os princípios da Bíblia. Quando ocorre uma traição, a traição, a desonestidade, a fraqueza, enfim. Quando a pessoa é casada, ela é comprometida, tanto para homem como para mulher. Eu estou falando tanto como para mulher. Hoje, ambos traem. Uns traem mais, outros traem menos. Mas não interessa. O importante é que os dois traem. Quem trai mais, quem trai menos, isso não vem o caso. O caso é que a proporção de casamentos desfeitos por causa de traição, por causa disso e daquilo,
é muito grande. Então, eu, por exemplo, o que eu faço? Eu já conversei isso com meu marido. Só o fato de eu ter tocado nesse assunto, já fiquei com raiva. Eu já fiquei com raiva. Por quê? Porque, como eu já falei, a Bíblia fala da traição do marido ciumento. Quando o marido ciumento pega sua esposa com outro, tem um provérbio na palavra de Deus que a fúria do marido é tão grande, mas é tão grande que ele não vai perdoar os presentes e as súplicas daquela pessoa que o marido, quando Deus o livre. Por isso que acontece, é uma coisa muito séria, por isso que acontece até as mortes, porque ele não aceita. Ele não aceita. A mulher também não aceita. Quando a mulher ama o marido de verdade, ela exige daquele marido, daquele parceiro, a fidelidade, a honestidade, a franqueza, uma conversa franca, o diálogo. Deus o livre se a mulher pegar o marido dela com outra. Eu já presenciei uma traição. Foi a minha primeira vez que eu tinha meus 17 anos, eu presenciei uma traição na minha casa, nas minhas vizinhanças. Graças a Deus eu nunca presenciei mais. Mas foi um barraco tão grande, foi uma baixaria tão grande. Era um conjunto onde eu morava. E ela era casada, o marido dela era a coisa mais linda, um homem musculoso, um homem que fazia academia, um homem lindo, lindo. A gente olhava para ele, ele era muito forte, ele parecia assim um atleta de boxe. E ele trabalhava à noite no distrito, e ela estudava, ela era baixinha. Os dois moravam sozinhos, lindo, um casal novo, bonito, combinava os dois. Só que ela traiu ele. Ele trabalhava, ele corria, ele fazia musculação. Ela traiu ele com um rapazinho magrinho, todo feio, comparando com o marido dela, todo feio. Ele era da aeronáutica. Parece que ele era só. E a esposa dele foi um barraco, 5 horas da madrugada. Aquela esposa estava querendo bater na porta, jogar a mulher dali. Ele estava lá dentro com ela, namorando. E foi terrível, as vizinhanças vieram, a mulher queria bater na outra. Foi um vexame. Eu nunca vou esquecer daquela cena. As consequências da traição é muito séria. Deus o livre, que Deus me livre disso aí. Eu gosto do Facebook, porque o Facebook, ele veio falar, hostilizar a mulher, e a minha amiga, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Foi a maneira que ele teve de desabafar para falar para todo mundo que foi. Mas a gente tem que temer muito a Deus, porque durante o casamento, quando a gente casa, o casamento é para a vida toda, é um juramento de fé que a gente faz para a vida toda. Mas aí no decorrer dessa caminhada, surgem muitas coisas, surge, altos e baixos, etc, decepções, etc, 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 etc. Mas aí a gente só vai vencer quando a gente é sincero diante de Deus, diante do cônjuge, respeitando aquele cônjuge como se fosse o próprio Deus, porque nós vamos prestar conta diante de Deus. Isso para os evangélicos, que tenha o temor de Deus. Então, o que acontece? Uma vez uma mulher traiu o seu esposo. Ela traiu o seu esposo. Ela era bem nova, ela tinha 35 anos. Ela pegou um câncer. Ela morreu de câncer, aquela mulher. Ela teve um amante. Então é muito sério isso diante de Deus. É muito sério. Ela teve uma doença. Mas antes de ela morrer, ela sofreu muito. Ela sofreu demais. Então é muito sério. A mulher pega doenças. O homem também. Geralmente que quando a traição, o ato da traição, o ato gera morte, gera crimes passionais, etc, etc. Porque, como eu já falei, isso não é aceitado pelo homem nem pela mulher. Não é aceito, nunca vai ser aceito. Quando eu comentei isso com meu marido, eu já fiquei logo com raiva, porque a nossa natureza,
adâmica, a gente não aceita uma desonestidade, a gente não aceita uma infidelidade, a gente não aceita. A gente não aceita. A mulher, principalmente o homem, também o homem não aceita, nem a mulher não aceita. Aí a gente já passa para agressivo. Eu já vi muitas mulheres traídas que brigam muito, vão atrás do marido, vão atrás da amante, tornam a vida do marido um inferno, a vida da amante um inferno, etc. Então isso aí realmente é terrível. E eu já fiquei logo com raiva e já pensei logo. Geralmente, quando uma pessoa é traída, ela já pensa logo em se vingar. Ela pensa em se vingar sim. Ela fica com tanta raiva, fica pensando, poxa, que ele me traiu, etc. E ela só deu mesmo pra sustentar aquela pessoa. Ela quer se vingar, ela quer, enfim, ela quer fazer alguma coisa pra... que ela tá com muita raiva, ela tá com muita fúria. Porque, como eu já falei, a traição não traz coisas boas. Principalmente dentro... A traição é uma destruição pro casamento, pro casal. Então, quando acontece de ter uma pessoa, um homem ou uma mulher, vir paquerar, dizer, olha, eu sou casada, eu sou comprometida, etc. Sempre falar a verdade. Eu não quero trair meu marido, eu não quero. Meu marido é um rapaz bom, é um rapaz legal, ele é uma pessoa que eu tenho os defeitos. Sempre conversar, etc. Nunca, jamais deixar de respeitar o marido. A mesma coisa o marido. Quando o marido for assediado por uma outra mulher, ou por outras mulheres, que são várias, ele tem que... Olha, eu sou comprometida, eu tenho minha esposa, etc. Eu, por favor, não quero. Então, aí aquela pessoa que vai insistir, é uma hora que ela vai ter uma pessoa que fica alimentando o sentimento pela outra, aí, mas ele não respeita o casamento, aquela pessoa é casada. Aí fica tentando até aquela pessoa ceder. Aí aquela pessoa tem que orar muito para Deus afastar aquela tentação, etc. Então, a traição é muito triste. No meu caso, eu peço muito a Deus que Deus me livre dessa experiência desagradável. Eu não desejo para ninguém esse tipo, porque, como eu já falei, traz muita destruição para um casamento, traz destruição, as coisas não vão para frente, não prospera, porque é uma maldade que nós cometemos, nós quebramos um juramento, a gente pecou, a gente é um pecado, e aí gera mais destruição, então que Deus me livre disso aí. Deus livre os maridos, as esposas. Como eu já falei para ela, eu comentei hoje, que a gente, quando não está bem o relacionamento, quando o relacionamento tem briga, discussões, a melhor coisa é conversar com o marido conversar com a esposa, dizer, não está nada bem, a gente precisa conversar, vamos dialogar, vamos conversar, eu estou, ser sincero, não tá, então vamos se separar, vamos pedir uma carta de... Deus não quer isso, a carta de divórcio. Mas como eu respeito você, eu só posso ter um outro relacionamento se eu me separar de você. Eu não quero ter um outro relacionamento ainda casada com você ou casada. Então vamos se separar. Quando a gente se separar, você vai para um canto, eu vou para outro. E aí a gente está livre para... Não deu certo o nosso casamento. Esse é o certo. Não é o certo é você ainda ficar com aquela pessoa, com aquele marido, com aquela esposa, e você ter um amante. Você está traindo você mesmo, porque uma hora, mais cedo ou mais tarde, a ficha vai cair, a máscara vai ser descoberta, e aí, então é melhor se separar e cada um tá livre. Esse é o caminho. Já fui casada, mas não deu certo. Fui casada há 15 anos, não deu certo, pedi o meu divórcio, sou divorciada e estou livre para me relacionar com quem eu quiser. Tudo bem. Aí você não traiu ninguém. Mas você estando com uma pessoa, o seu marido, e ainda você ter um amante, você está traindo. Então você não pode, nós não podemos fazer isso, de maneira alguma. Não podemos.
Devemos ser sinceros com a gente mesmo. Eu, no meu caso, eu faria isso. Eu conversaria com o meu cônjuge, o meu marido, e pedir, como eu sempre, quando eu fico com raiva dele, eu digo, eu vou me separar de ti, eu vou pedir carta de divórcio, eu vou isso, eu vou fazer aquilo. Mas depois a raiva passa, a fúria passa, etc. E assim já são quase 17 anos. Eu peço a Deus que continue até o resto da vida. Mas por acaso vier, não sei, nós não sabemos, o certo é esse, é pedir o divórcio, assinar o documento, e aí você está livre para começar um outro relacionamento com uma outra pessoa. Assim você não fere aquela pessoa, você não está sendo desonesta. Eu peso muito a honestidade, a lealdade e a franqueza e a sinceridade. Quando falta isso, para mim já era. Eu exijo muito do meu marido, como ele exige de mim, a sinceridade. Tudo. Tudo. Até em tudo que eu faço, tudo que é um relatório. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, ele sabe de tudo. E graças a Deus isso tem sustentado o nosso casamento. Se aparecer que Deus o livre, me guarde, eu digo para ele, apareceu fulano, etc e tal, não. Mas graças a Deus nunca apareceu ninguém que se interessasse por mim como ele se interessou e casou comigo. E tenha sido franco, honesto, até o dia de hoje. Mas eu já, como eu falei, eu já conversei com muitos casais que foram traídos e fica aquela mágoa, fica aquele ressentimento, fica aquele ódio, fica aquela decepção, tanto para o homem como para uma mulher. Fica a alma ferida, ainda mais quando ela ou ele amava demais aquele parceiro. Ela não consegue perdoar, ela não perdoa, fica uma ferida muito grande. É por isso que eu não desejo passar por isso. A gente tem que ser muito... Esse marido que foi traído, graças a Deus que ele só fez colocar no Facebook. Mas se ele fizesse como a gente vê, matasse a esposa, e aí seria pior, ele estaria na cadeia, etc. Ele só fez desabafar aqui no Facebook que a mulher dele traiu ele. E aí muitos comentários sobre uns positivos, outros negativos. Eu não desejo para ninguém que essa pessoa, porque eu já falei, é uma experiência muito ruim você ser traída pela pessoa que você ama, pela sua companheira, pelo seu... É muito ruim. É desagradável, é amargoso. É uma destruição. Então, que Deus nos livre dessa experiência desagradável. É uma destruição, porque aí a pessoa não confia, gera um ódio, gera uma fúria, gera um... Deus o livre, gera muitas coisas. Gera uma destruição mesmo. Não tem outra palavra para descrever uma traição. Eu estou falando de casal. É terrível. Terrível. Que Deus nos livre dessa prática. Essa é a minha opinião. E eu não desejo passar por isso. Mas eu me coloco no lugar da pessoa que foi traída. Foi traída. É terrível. E aí essas pessoas precisam de muita misericórdia de Deus, de muita força de Deus, de muita oração, para que ela venha superar essa fase desagradável. Tá entendendo? Venha só Deus mesmo, mais ninguém, para sarar essa alma que foi passada para trás, né? Não tem outra palavra. Passada, foi enganada, foi desrespeitada. Infelizmente, isso se torna muito comum entre nós. Muito comum. Que Deus me livre dessa prática. Deus me livre. A gente vai meditar na palavra de Deus, que se encontra
em Levítico sobre mandamento, promessas e ameaças. Em Levítico capítulo 26, diz: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figuras de pedra na vossa terra para inclinai-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Deus exigia isso do seu povo, era um mandamento. Esse mandamento ele tinha que ser cumprido. Haveria as promessas e as ameaças. Deus ameaçava o seu povo: se você fazer o ídolo, se você fazer isso, se você fazer aquilo, vai acontecer isso com você. Não fareis para vós ídolo, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinai-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardarei os meus sábados, reverenceis o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei a vossa chuva. Guardarei os meus sábados, reverenciarei o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos, fizerdes, então eu vos darei a vossa chuva ao seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima, e vindima se chegará a sementeira, e comereis o vosso pão, afartais, habitareis seguro na vossa terra. E habitareis seguro na vossa terra. Também darei paz na terra. Veja que a paz é uma coisa que vem de Deus. Eu darei paz na terra. A paz só vem quando nós guardamos os mandamentos de Deus. Por que há tanta guerra no mundo? Por que há tanta violência no mundo? Porque as pessoas, elas não guardam os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, elas não amam o Senhor Jesus Cristo, elas não têm o temor de Jesus Cristo, elas fazem o que bem der na telha delas, elas desprezam a palavra do Senhor, elas rejeitam a palavra de Deus, sabe? Nós temos que nunca desprezar a palavra de Deus. Pecam, cometem maldade. É por isso que não existe. Aí Deus manda a guerra, Deus faz acontecer as guerras, as tribulações. Deus está mandando pregar o evangelho. Prega o meu evangelho. Os pastores estão pregando. As igrejas estão abertas, chamando o povo ao arrependimento. O povo não quer ir para a igreja. O povo não quer aprender a palavra de Deus. Deus está dizendo que quando o evangelho for pregado a todo mundo, virá o fim. As pessoas não acreditam, acham que a história da Bíblia, as pessoas têm que acreditar na palavra de Deus. Deus está dando um tempo para as pessoas se arrependerem. Deus está dando um tempo para as pessoas se converterem, mas vai chegar o dia em que Deus vai dizer: chega, hoje é o último dia. Quem creu, creu, quem não creu, já era, acabou. Vai chegar esse dia e já está chegando. Nós temos a oportunidade, nós estamos tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e nos arrepender. Nos arrepender dos nossos pecados, das nossas iniquidades e nos voltar para Deus, crendo que Ele vai nos julgar. Vai ter o trono branco, onde todo mundo vai passar pelo trono branco para ser julgado pelas suas ações. O tempo agora é de estudar a palavra de Deus, o tempo de examinar a palavra de Deus. Porque naquele dia ninguém vai dizer: ai, Senhor, eu não sabia, ninguém me falou, ninguém me avisou. Não vai ter isso. Todo mundo vai ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Vai ter a oportunidade de crer na palavra de Deus. Todo mundo está tendo essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Porque vai chegar o dia e vai chegar a hora que Jesus diz: chega, acabou. Já está chegando, graças a Deus que já está chegando isso aí. Também darei paz na terra e dormirei seguro, e não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. Perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós.
5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e o vosso inimigo cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. E comereis, e depois o depósito velho, depois de envelhecido, tirareis fora o velho por causa do novo. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Amém. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vos me serei por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. Quebrarei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Mas se me não ouvirdes, e não me fizerdes todos esses mandamentos, o segredo das nossas bênçãos é ouvir ao Senhor. É dar ouvido ao Senhor Jesus Cristo. É guardar aquilo que Jesus disse para a gente há mais de 2000 anos atrás. Nós temos que dar ouvido a voz, a palavra. Mas se não me derdes ouvidos e não fizerdes todos esses mandamentos e se rejeitardes os meus estatutos, o que está acontecendo hoje? As pessoas não estão dando ouvido a Deus, as pessoas não estão dando ouvido à voz de Deus, as pessoas estão rejeitando a palavra de Deus. É o que está acontecendo nos tempos atuais. Se rejeitardes os meus estatutos, a minha alma se enfada dos meus juízos, e a vossa alma se enfada dos meus juízos, não cumprindo todos os mandamentos para invalidar o meu concerto. Então eu também vos farei isto. Porei sobre vós o terror e a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos, atormentem a alma, e se semeareis debalde a vossa semente, os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos aborrecem de vós se asseorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigai-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quem disse para ti ou para mim, irmãzinha, Deus não castiga ninguém? É mentira. Deus é amor, Deus não castiga. Deus castiga sim. Está bem claro aqui na palavra de Deus. Que se nós não dermos ouvidos à palavra de Deus, se nós não obedecermos, se nós não nos convertermos, se nós desprezarmos, se nós não temermos, Deus vai nos castigar. Ele vai nos castigar. Com o quê? Com a febre, com as doenças, com as maldições, com o terror. Aqui está bem claro na palavra de Deus. E por fim o inferno, que é o castigo eterno. É o castigo eterno, que é de lá que Deus quer nos livrar, desse castigo eterno aí. E se ainda com essas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigai-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. Debalde se gastaria a vossa força, a vossa terra não dará sua novidade, e as árvores da terra não darão seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, traz-vos eu para 7 vezes mais conforme os vossos pecados. Porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfiarão, e desfarão o vosso gado, e vos apoucarão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andardes contrariado comigo,
eu também convosco andarei contrariamente, e eu vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do concerto. Ajuntados estarei nas vossas cidades, então enviarei pestes entre vós, e serei entregue nas mãos do inimigo. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então 10 mulheres cozerão o vosso pão no forno, e tornar-vos o vosso pão por peso, e comereis mais, não vos fartareis. E se com isto me não ouvirdes, mas ainda andardes contrariado comigo, também eu convosco andareis contrariamente, em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa do vosso pecado. Porque comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis. Destruirei os vossos altos, desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses, a minha alma se enfadará de vós. E porei as vossas cidades por desertos, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei os vossos cheiros suaves. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Eu vos espalharei entre as nações, desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vos estarei na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará, folgará os seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela. E quando aos que de vós ficarem, eu meterei tal pavor no seu coração, na terra dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como que foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir, e cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis parar diante dos vossos inimigos. E perecerei entre a gente, e as terras dos vossos inimigos vos consumirá. E aquele que entre vós ficare, se derreterão pelas suas iniquidades nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade dos seus pais com eles se derreterão. Então confessarão as suas iniquidades de seus pais com suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei com eles contrariamente, os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem por bem o castigo de sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão. Me lembrarei da terra, me lembrarei. E a terra será desamparada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolado por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfartiou dos meus estatutos. Demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não rejeitareis, nem me enfadarei deles, para consumi-los, invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, porque os olhos das nações para lhes ser por Deus, eu sou o Senhor. Antepassados, os nossos antepassados. Estes são os estatutos, os juízes e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai pela mão de Moisés.